depois de toda a exposição dos membros aqui da mesa, eu fiquei imaginando o que seria útil que a CUT Minas pudesse dizer a vocês. Porque das condições de trabalho foi muito bem explicitado pelos que me antecederam. Das denúncias de que a quem a CEMIG está a serviço também. Inclusive, o êxito do plebiscito popular pela redução da tarifa de energia demonstra isso. Nós, de forma popular, organizadamente, conseguimos colher mais de 500 mil votos pela redução da tarifa de energia. E a população, ao votar pela redução da tarifa de energia, soube de como a CEMIG utiliza o seu lucro, soube das mortes dos eletricitários, soube de tudo que acontece no dia a dia e na vida da CEMIG. Então, a realização do plebiscito foi um compromisso com a sociedade, com o trabalhador, mas também um compromisso com uma categoria que tem enfrentado lutas tão adversas como a que vocês estão enfrentando. Então, nós já fizemos um passo importante, que foi conversar com a sociedade, sensibilizá-la, de forma que mais de 500 mil pessoas voluntariamente, sem nenhuma propaganda no horário nobre da Globo, sem nenhuma propaganda nos melhores horários da Rádio Itatiaia, ou seja, com a nossa mobilização, nós conseguimos convencer mais de 500 mil pessoas a assinarem e votarem pela redução da tarifa de energia. Então, hoje, mais mineiros sabem da situação da CEMIG e a situação que os eletricitários passam. Então, foi um compromisso importante que a CUT Minas foi protagonista. Mas de tudo isso, eu fiquei imaginando o que poderia acrescentar de valor ao debate que nós estamos dizendo. E eu queria, nos 10 minutos que o presidente da comissão dá a cada um de nós aqui, conversar um pouco com vocês sobre a greve, que é uma greve que já entra na sua segunda semana. É uma greve que entra na sua segunda semana sem nenhuma perspectiva de negociação, não é isso? E toda a estratégia que o governo está fazendo é exatamente para que a gente desacredite nesse instrumento como instrumento de luta. Eu olhando para vocês, a maioria são homens que poderiam, uns têm idade para serem meus irmãos, outros, com todo respeito, meu pai. E eu vejo a apreensão nos rostos de muitos que estão aqui. Porque fazer uma greve não é uma tarefa fácil. Mas eu quero dizer para vocês que é a única possibilidade de êxito da categoria de vocês. Se vocês não resistirem e fizerem dessa greve, que para mim ela já é vitoriosa, a capacidade de uma categoria de começar uma greve já a torna vitoriosa. Mas se vocês não fizerem ela vitoriosa nos seus resultados, a perspectiva é que o governo venha de forma mais ofensiva contra a categoria. Eu aprendi, nos anos que eu estou na coordenação do Sindiúte, que este governo sempre pode piorar. A gente acha que, nossa, chegamos, não é possível mais nada. É possível. Esse governo não é possível, porque é um projeto neoliberal. E para o projeto neoliberal, quanto mais eu retirar de direitos, quanto mais eu retirar o Estado do dia a dia da sociedade, mais esse projeto neoliberal terá êxito. Então, é possível sim piorar as condições de trabalho dos trabalhadores vinculados ao governo do Estado de Minas Gerais. Seja na Copasa, seja na CEMIG, seja na administração direta, seja nos demais poderes constituídos aqui no Estado. Então, a resistência de vocês, nesse momento, ela é fundamental. Primeiro, o governo vai dar a ideia de que a greve não está dando resultado. Parece que eles deslocam, algumas pessoas de outros setores para dar essa ideia. Segundo, ele vai contar com a conivência de grande parte dos meios de comunicação, que não vai dizer o que está acontecendo, que não vai debater os problemas de conteúdo da CEMIG. Aí a gente vai abrir o jornal, não vai ver o nosso movimento lá e vai nos dar aquela sensação de que, nossa, de fato a gente não está fazendo nada porque ninguém está sabendo do que está acontecendo. Ele vai fazer isso, se é que já não está fazendo. Terceiro, não vai negociar no primeiro momento.
Porque é a ideia de que o sindicato não serve para representá-los. Então, ele precisa desqualificar a representação. Por isso, a ideia de conversar diretamente com a categoria sobre a questão da PLR, ou pressionar diretamente a categoria. Então, ele vai tentar desqualificar a representação e a negociação como instrumento de conquistas. Então, ele não vai marcar reunião de negociação nos próximos dias. E outra estratégia que vai ser utilizada é a judicialização do movimento. Levar para que outras instâncias, para que a justiça decida o movimento de vocês. Essa é a estratégia do PSDB de lidar com o trabalhador no estado de Minas Gerais. Teve momentos em que aqui no pátio da Assembleia Legislativa, eu estava diante de 15 mil profissionais de educação em Assembleia. Eu abri os principais jornais no dia seguinte, eu não via uma linha, gente. Eu não tenho notícia de quem em Minas Gerais conseguia reunir voluntariamente 15 mil pessoas. E no dia seguinte, nós não só não éramos capa de nenhum jornal, mas também não havia uma linha dentro dos meios de comunicação sobre isso. Nós provocamos o Poder Judiciário no primeiro mês da greve. O desembargador, nós pedimos a mediação no Tribunal de Justiça. O desembargador pegou o nosso pedido e enfiou dentro da gaveta. 100 dias depois, o mesmo desembargador julgou a nossa greve abusiva porque ela durava 100 dias e as crianças estavam sem comer na escola. O mesmo desembargador. Não teve nem não foi nem outro, foi o mesmo que nós procuramos a mediação quase 100 dias antes. São esses os poderes que nós enfrentamos no estado de Minas Gerais. E eu não acredito que haja outro instrumento a não ser a resistência e a organização coletiva. É isso que o governo vai tentar quebrar. Ele vai tentar quebrar a organização coletiva, ele vai tentar quebrar o sindicato como instrumento de representação e ele vai tentar construir a ideia entre nós de que a greve não é um instrumento de luta. Mas se nós olharmos para a história recente de Minas e do país, o que aconteceu este ano? Milhares de pessoas foram às ruas, não chamadas pelos sindicatos, pelas centrais, chamadas por outras formas de organização, por nenhuma forma de organização. E essas mobilizações populares fizeram algo inédito, que nós não havíamos visto em Minas e em outras regiões do país, que foi os governos irem a público fazerem reduções de tarifa que nunca se via na história do país. Quando que nós imaginávamos que a tarifa de ônibus ia ser reduzida? A gente só via a tarifa de ônibus ser ou mantida ou elevada em alguns centavos. As manifestações de junho nos levam uma lição muito importante, que a mobilização de rua tem sim capacidade de pressão e de resistência e de mobilização. Então, o que eu acho que a CUT Minas poderia contribuir neste debate, que a gente está sempre junto, né? Então, é dizer isso para vocês. Não desistam. Não caiam nas estratégias que estão sendo construídas de deslegitimar, de mostrar que não é um instrumento coletivo, de fazer com que a gente desista porque a gente acredite que contra esse governo não vale a pena porque não vai resolver. Vale a pena sim. E todas as reações da CEMIG, na verdade, são exatamente isso. A CEMIG reage à organização de vocês. Então, tudo que ela faz de opressão, tudo que ela faz de premiação de gerência em detrimento do trabalhador. E acredito que quando ela não quer discutir pacto pela segurança e pela vida, isso é uma estratégia da CEMIG, porque a ideia de não preservar a vida, infelizmente, faz parte de alguns projetos do Estado, isso tudo tem uma lógica, que é fazer a desmobilização e a desarticulação dos trabalhadores da CEMIG. Então, acho que vocês têm uma tarefa nesse momento que ela é muito, muito importante, que é a da resistência e a da manutenção da greve. Vocês não estão sozinhos. Mesmo quando vocês abrirem os principais jornais no dia seguinte e não verem a manifestação, mesmo quando a gente se deparar com um prefeito inacreditavelmente equivocado, que diz que o problema de parar a Praça 7 é terrorismo ou algo parecido, que é a única coisa que a gente viu, e mesmo quando só falam da gente para falar que a gente atrapalha o trânsito, acreditem que a manifestação, a mobilização e a greve de vocês está dando resultado sim. Só o fato de fazê-la na conjuntura de Minas Gerais
já é vitoriosa, já é uma luta muito vitoriosa. Então persistam e vocês não estão sozinhos. Outras categorias não têm a condição da modernização nesse momento que vocês têm. Mas nós temos tentado e temos tido êxito em divulgar a greve de vocês, em contar com a solidariedade de diversas categorias e dos movimentos sociais, e vocês não estarão sozinhos. Agora, a vitória de vocês é fundamental para as próximas categorias que virão lutar. Porque quando uma categoria é derrotada, é a classe trabalhadora que é derrotada. E a derrota da classe trabalhadora interessa ao patrão. Então a vitória tem que interessar a gente. Então eu queria dizer isso para vocês. Fiquem firmes. Quando eu cheguei aqui, perguntei para o Jair, e aí, Jair, tá firme? Fica firme. Né? Porque começam a expor a gente, começam a expor o sindicato, a desacreditar a nossa organização coletiva, começa um processo de pressão individual, a família da gente começa a nos pressionar, porque fica naquela insegurança, naquela incerteza de mais um dia de paralisação. Nós sabemos exatamente a estratégia que o governo adota para fazer com que a gente desista. Então, o que eu acho que a CUT Minas podia dizer para vocês hoje é: não desistam. Essa greve já é vitoriosa. Contem conosco, com os sindicatos cotistas, com os sindicatos também que não são cotistas, são muito solidários. Fiquem firmes para que essa greve, que já é vitoriosa, se transforme em conquistas. E vocês promovam a denúncia do que tem sido feito à CEMIG. Porque ninguém vai ficar silencioso por muito tempo. Mas hoje jogam o tempo como um fator contra a greve. Então, invertam. Coloquem o tempo a favor do movimento de vocês. Tem algumas estratégias que a gente utiliza, Durval, deixa eu só socializar para finalizar. Eu acho que vocês deviam acompanhar a agenda do governador, por exemplo. Né? O governador, enfim, nós fazemos isso na educação. Duas pessoas com uma faixa, eles morrem de medo, e incomoda, porque a gente começa a furar bloqueios previamente constituídos. Então procurem conversar com o governador. O povo não está querendo conversar com a gente? Não dá a ideia, não é? Vamos conversar? Então vamos conversar. Né? A agenda do governador é um importante instrumento para tentar conversar. Aqui a Assembleia Legislativa é um importante instrumento de pressão, e acho que tem outras estratégias aí que a gente não precisa contar, né? Para todo mundo ficar sabendo, que a gente pode ir fazendo, ir manifestando e participando. Vocês são vitoriosos, parabéns pela greve que vocês iniciaram, e ela continuará sendo vitoriosa. Eu quero terminar fazendo um manifesto de solidariedade com o companheiro Jefinho, que foi agredido por seguranças da CEMIG. Mas Jefinho explicita exatamente o que esse governo faz. Esse governo agride trabalhador, mata trabalhador, de várias formas. E aí, você está aqui, a resistência e a continuidade é que faz a gente continuar na luta. Parabéns, viva a greve do Sindicato, viva a CUT, viva a classe trabalhadora. Wow.